Bom dia, pessoal. Deus abençoe grandemente a vida de todos. Pessoal, estou aqui estudando Rumash. Olha que interessante. No capítulo, na Parashá, na porção da semana passada, no finalzinho dela, Moshe questiona Deus pelo fato de, depois que ele foi a Faraó e falou e falou a mensagem de Deus, para o Faraó aumentou a carga do povo, o sofrimento ficou maior. Aí Moshe questionou Deus, falou assim: mas por que o Senhor Por que o Senhor está fazendo isso com o teu povo? Ou seja, a carga está aumentando. Depois que eu falei com o Faraó, liberei a mensagem que você mandou, que o Senhor mandou eu falar, a carga piorou do povo. Por que você está maltratando o teu povo? Ou seja, Moshe questionou a Deus. Né? E alguns sábios falam no Midrash que Deus falou com Moshe: olha, você é o único que me questionou. Abraham, Isaac e Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, nunca me questionaram. E você me questiona. Então, assim, nessa paraxá de hoje, dessa semana, começa assim, diz assim: vai daber Elohim el Moshe. Deus falou a Moshe. Tá? Deus falou a Moshe. Vayomer Elai Ani Hashem. Eu sou Deus. Só que você lendo no português, você não consegue compreender que Deus começa falando com o atributo da justiça, ou seja, Deus começa dando uma bronca em Moshe Rabbeinu. Mas depois Deus vem com o atributo da misericórdia. Então quando ele diz, vai daber Elohim, esse é o atributo de Deus da justiça. No português você vai ver só a palavra Deus. Então não tem essa distinção. Só que no hebraico você consegue ver claramente quando Deus fala através da justiça, da severidade, e quando Deus fala através da misericórdia. Ele diz, vai daber Elohim, aqui é justiça. Deus começou severo com Moshe Rabbeinu. Deus começou já dando uma bronca em Moshe Rabbeinu, a Moisés. Aí ele diz, vai daber Elohim, era Moshe. Deus falou, Elohim falou a Moshe, severamente. Em seguida ele diz assim, Vayomer Elai Ani Hashem. Aqui já muda. Aqui já é o tetagrama. Aqui já é o atributo da misericórdia. Então Deus, ele fala, Deus em português, Deus falou a Moshe, ou seja, Elohim, e Deus diz, eu sou Deus. Ou seja, aqui Ani Elohim, perdão, Ani Hashem. Deus está falando, eu sou Deus. Aqui ele usa o atributo da misericórdia. Aí ele começa, já a falar a base da misericórdia para Moshe Rabbeinu. Por quê? Porque Moshe questionou a Deus. Por que você faz isso com o teu povo? Foi o único que questionou a Deus. Os outros não questionaram. Então, assim, a Hassidut, pessoal, a Hassidut, ela fala algo interessante, que Moshe questionou a Deus não para afrontar a Deus, tá? Apesar de ser, de certa maneira, uma afronta. Mas não foi com essa intenção. Por isso que, em seguida, Deus ele usa o atributo da misericórdia, porque Deus, de certa maneira, Deus vê todas as coisas e conhece cada um, e sabe que Moshe Rabbeinu não questionou pelo fato de ele querer afrontar Deus, pelo contrário. A Hassidut vai dizer que Moshe Rabbeinu questionou a Deus para se achegar mais a Deus, para ficar mais íntimo de Deus. Pô, nós temos os exemplos de hoje, para trazer para a gente o exemplo. Quando você quer conhecer uma pessoa, a primeira coisa que você faz é pergunta para ela. Você pergunta onde você mora, onde você trabalha, para você começar uma conversa e querer se aproximar daquela pessoa. Então foi essa a intenção de Moshe Rabbeinu, de Moisés, se aproximar de Deus questionando a Deus. Tá? Então, assim, Moshe, ele amava tanto o povo que ele não aguentava ver o povo sofrendo. Ele não aguentava, é o amor. Moshe foi um líder de verdade, de verdade. Não tem outro líder como Moshe Rabbeinu, como Moisés. Então, quando começa aqui no Passuk, no versículo, diz, vai daber Elohim,
El Moshe, Deus começa a falar severamente com Moshe. Começa a falar severamente. Apesar de Moshe não ter feito, né, com má intenção, mas ele precisou ser admoestado, ele precisou receber a correção para ele saber que fica tranquilo, calma, relaxa. Né? Em outras palavras, relaxa. O povo vai ser liberto. Não adianta você ficar desesperado. Eu sei que é triste para você, eu sei que você está chateado com a situação, mas calma, foi severo. Deus teve que dar uma puxada de orelha no Moshe Rabbeinu. Tá? Em seguida ele fala, Vaiomer Elai Ani Hashem. Aí Deus começa a falar a base da misericórdia. Porque Deus viu que dentro de Moshe Rabbeinu, ele estava fazendo aquilo justamente porque ele amava o povo. Né? Ele queria ver o povo bem. Então, por isso, pessoal, Deus ele conhece todas as coisas, ele vê o nosso coração. Só que temos que tomar cuidado, né, pessoal, o que falamos, né? Então, mesmo assim, não pode usar sobre emoção. Aqui, Moshe estava sobre grande emoção, né? Grande emoção. Era um ser humano, né? É um homem santo, um homem que tinha uma conexão com a Kadosh Baruch Hu muito poderosa, mas ele é um homem, ele tinha emoções, né? Ele tem sentimentos. Então, assim, às vezes as nossas emoções, os nossos sentimentos naquele momento do problema, da situação, pode atrapalhar um pouco. Foi o caso aqui de Moshe Rabbeinu. Deus precisou dar um puxãozinho de orelha, mesmo sabendo que Moshe Rabbeinu fez aquilo por amor ao povo e também, como diz a Hassidut, ele queria se aproximar mais de Deus também. Então, assim, não podemos agir por emoção, temos que ter razão e emoção, tá? Misturar os dois, razão e emoção. Beijo, que Deus abençoe grandemente a vida de todos.